Olá pessoal, tudo bem com vocês? André Mendonça mandou um recado que sacudiu Brasília. Depois de descobrir que o Lula tentou remover delegados das investigações do Master e do INSS, o ministro avisou nos bastidores que, se o governo tentar novamente, abre inquérito por obstrução de justiça contra o próprio presidente. Um ministro que sempre foi visto como apenas técnico mostrou que entendeu o jogo e não vai ser engolido. E como se já não bastasse, a própria Malu Gaspar foi ao ar e destruiu sem dó cada um dos envolvidos nessa trama, sem poupar ninguém da esquerda. Quando o governo Lula disse que os delegados da Polícia Federal, cedidos a outros órgãos, deveriam retornar para a Polícia Federal, eu disse aqui no canal, isso é manobra, isso tenta alcançar o STF, precisamente o gabinete do ministro André Mendonça, que tem o caso Master e o escândalo do INSS sob sua investigação. Não deu outra. O ministro André Mendonça, percebendo a jogada, deu um recado de bastidor ao Lula, que é o seguinte: se meter a mão, eu vou abrir uma investigação, Lula, contra você. Vamos ao início dessa história. O Ministério da Justiça do Lula determinou há algum tempo que mais de 100 policiais federais, delegados cedidos a outros órgãos, retornassem. Mais de 50 foram notificados e a desculpa oficial do governo Lula era: isso é para combater o crime organizado. Balela, a gente sabe que não são 50 ou 100 policiais aqui ou ali que resolve o problema do crime organizado, sobretudo de um crime organizado que o governo Lula bate absolutamente continência, parece que para o crime e não para o combate a ele. Bom, o que estava na mira era um delegado, quem estava na mira era um delegado da Polícia Federal cedido ao gabinete do ministro André Mendonça e que estava ali dentro do gabinete cuidando de dois casos essenciais. Um, o Master, o outro, o INSS. E quem está na mira das investigações do INSS? Bom, quem? O filho do Lula, o Lulinha, junto do careca do INSS e também a Roberta Luxinger. Esse trio parece que comandavam até mesmo o INSS. Então o Lula foi lá e queria retirar esse delegado de dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Quando o Lula descobriu que tinha um outro delegado também cedido ao STF dentro do gabinete do Moraes, o Moraes falou pro Lula: ó, meu caro, aqui você não vai meter a mão. E o Lula voltou atrás, repensou a medida. Mas o ministro André Mendonça entendeu o recado, percebeu a jogada e, segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, não engoliu calado a história. Avisou o governo, e é essa a novidade, avisou o governo nos bastidores que, se essa remoção seguir, se o Lula voltar a tentar algo do gênero, o Mendonça vai abrir um inquérito por obstrução de justiça contra o governo, inclusive contra o Lula. Esse é o recado do Mendonça. Ele está disposto a abrir uma nova frente de investigação para alcançar quem está tentando impedir as investigações sobre o caso Master e sobre o INSS. Isso é mesmo obstrução de justiça. Está certo, Mendonça, quando você tenta interferir indevidamente usando o seu poder de governo para atrapalhar, para desacelerar, para tumultuar uma investigação. Isso chama-se obstrução de justiça e é crime. Imagina só o ridículo do Lula ser investigado pelo Mendonça simplesmente porque está tentando proteger o seu filho, arrancando o policial de dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Então, meus caros, o que a Malu Gaspar traz é importante, é correto, é verdadeiro e a mim me parece uma novidade importante sobre o André Mendonça, que eu vou te contar agora qual é, porque é o seguinte: o André Mendonça até ontem era um ministro muito comedido, que falava em justiça, que acertava nas suas decisões, mas tem um ponto aqui que muda na avaliação sobre o Mendonça e que eu acho importantíssimo. Mas antes de dizer qual é esse ponto, eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no nosso canal, porque a gente descobriu que 56% das pessoas que acompanham diariamente as nossas análises ainda não é inscrita. Se inscreve, é de graça, clica no botão de inscrição e faça parte aqui da nossa comunidade, da comunidade do canal. Bom, meus caros, o ponto essencial para mim, o ponto, a cereja desse bolo, é que o ministro André Mendonça, como eu mencionei, até ontem foi um cara muito técnico, mas agora, se ele está dando recado de bastidor para o Lula, ele entendeu que se ele não for também político, se ele não agir também de alguma maneira a compreender o jogo que se estabelece dentro do STF, bom, ele vai ser engolido. Então,
essa notícia me tranquiliza bastante, porque eu sempre disse aqui no canal, o Mendonça não pode ser só um juiz técnico, ele tem que entender o jogo e reagir. Parece que ele está fazendo isso. Isso faz com que o caso Master e as investigações do escândalo da INSS respirem mais aliviado. Esse caso, embora seja o mais importante, porque nós estamos falando de um candidato a presidente, é o mesmo caso que se repete em todas as situações. Tem o caso do Hugo Mota, que diz, qual é o problema de eu aceitar um hotel, uma viagem, não sei o quê. Tem o caso do Jacques Wagner, que deu uma entrevista desastrosa na semana passada, dizendo que é tudo normal, aceitar ingresso, aceitar apartamento, aceitar todo tipo de benesse dado por um agente privado. E sempre nessa linha, não tem contrapartida. Primeiro que isso é altamente questionável. Esse negócio de não tem contrapartida, vamos botar a bola no chão e analisar caso a caso, porque em todo caso tem uma contrapartida. Mas mesmo que não houvesse, é a mesma discussão que aconteceu na Lava Jato, é a discussão que acontece agora. Qual é o limite para a relação entre um privado e um agente público? Qualquer pessoa do setor privado e um agente público. E aí, como nós temos um caso em que estão todos envolvidos, inclusive gente no STF, deveria ser a ocasião em que todo mundo pararia e falaria, bom, então vamos definir o que daqui para frente pode ser chamado de propina, porque é isso que todo mundo rejeita falar, mas esse é o nome da coisa, propina. Se você aceitou um dinheiro privado que foi dado por um agente público, aí você vai discutir, mas a contrapartida é pouca, é muito, é nenhuma. Isso é ridículo, é absolutamente ridículo do ponto de vista do cidadão comum, do que realmente interessa para quem paga os impostos. Então, se alguém aqui tivesse interessado em fazer uma contribuição para a democracia, definir, olha, então vamos combinar que daqui para frente, toda vez que um agente privado der um dinheiro para um agente público sem explicação, aliás, sem explicação não, toda vez que um agente privado der dinheiro para um agente público nesse tipo de circunstância, é propina e acabou. Porque também tem essa discussão que eles sempre querem jogar, né? Não, o Master deu dinheiro para um, para outro e para outro. Tem uma questão. É dinheiro privado? É uma relação entre privados? Está declarado no imposto de renda? Porque que me conste, esse apartamento que o Jacques Wagner disse que ganhou, o Augusto Lima ia comprar para ele. Tinha contrato? Algum fez algum contrato sobre isso? Tinha um empréstimo? Era um mútuo? Não era? Tudo isso é nebuloso. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, vamos combinar que é propina e acabou? Eu acho que essa que é a questão que precisa ser definida. Toda vez que houver uma discussão sobre o Master, a gente vai ter esse tipo de resposta e toda vez a gente vai estar aqui perguntando se a gente agora já pode falar em propina ou não. Comentem aí, que responderei o máximo de comentários até o próximo vídeo e que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo, pessoal.